Olá! O Fora de Série de hoje vai falar sobre dois assuntos diferentes. Você irá descobrir a importância da imprensa no movimento modernista da década de 20 com o livro Arte Impressa. E verá também por que o nosso país é tão frágil no campo político com o documentário Reforma Política. É com os produtores deste último trabalho que eu vou conversar agora, o André e o Eduardo. Tudo bom, meninos? Tudo ótimo. O vídeo de vocês, ele aponta a necessidade de uma reforma política no Brasil. Quais são os pontos fracos que a gente tem hoje nesse campo? Bom, o nosso sistema hoje, sistema político, sistema eleitoral, ele ainda é muito frágil numa questão que é muito importante, que é a questão do financiamento de campanha. Há uma fiscalização muito pequena sobre a fiscalização dos gastos eleitorais e da arrecadação de campanha, né? Outra questão é que nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, que é um colégio eleitoral de mais de 20 milhões de eleitores e 637 municípios, os candidatos a deputado, por exemplo, estadual, federal, eles podem receber votos do estado inteiro, né? E isso também, né, com relação à fiscalização do trabalho do candidato, enfim, fica muito difícil. Quer dizer, então, por isso que é proposto o voto distrital, né? Justamente isso, que você torna, ao mesmo tempo, o gasto eleitoral muito menor e a fiscalização do trabalho do candidato é muito melhor. A ideia era juntar as propostas que tinham de uma forma política, não indicar um caminho, mas jogar no ar o que existe de mudança, o que existe em outros países, o que é discutido no Congresso, que ainda não foi aprovado, né? O que está no ar para jogar para a sociedade. Olha, eu não sabia disso, eu não conhecia essa nova ideia para uma próxima legislação que vai começar agora, o ano que vem, né, que entre no Congresso uma verdadeira reforma política, se discuta, que chegue numa reforma política, um sistema político e eleitoral melhor do que temos atualmente, né? A proposta da reforma é combater a corrupção ou trabalhar melhor os pontos frágeis do modelo político atual? Eu fiz esses dois objetivos, né? Você tanto sanar os vícios do sistema eleitoral brasileiro que possibilitam a corrupção, né? Então, por exemplo, você acabando com o Caixa 2, você possibilitando o voto distrital, fidelidade partidária, quer dizer, você possibilita, da mesma forma que você está acabando com vários problemas, vários defeitos do nosso sistema de representação política, claro que, consequentemente, você vai estar restringindo, você vai estar procurando acabar com a corrupção, né? Por que a reforma não acontece? Acho que porque os principais interessados são os políticos, né? A gente vê que os políticos são os mesmos de sempre, há vários anos. Quer dizer que nesse sistema que existe, eles continuam lá, eles continuam se elegendo. Uma campanha eleitoral é muito cara, não tem como uma pessoa de baixo poder aquisitivo entrar no partido, ou pior ainda, fundar um partido, tem que ter, no mínimo, representação em 7 estados, tem 1001 registros, tem que virar, é como criar uma empresa em 7 estados, né? É uma coisa que demanda muitos gastos, né? Então é interessante, isso restringe, fica um grupo que tem condições de montar aquele partido, né? De fazer funcionar aquela estrutura, né? Só aquele grupo que está concorrendo às eleições. Por isso a gente só Mas vê a os reforma ela mesmos. não acontece porque os políticos acreditam que teriam mais dificuldade de se eleger ou porque não querem mexer no sistema que dá dinheiro para eles? Acho que principalmente dessa forma, eles têm medo de mexer e não continuar se reelegendo, né? Como foi produzir esse trabalho? Vocês conversaram com muitos políticos. Como saber a verdade ou não? Deu para trabalhar, pegar alguns pontos picantes com eles? Nós procuramos, desde o início, nós já delimitamos que nosso trabalho ia ouvir os dois lados, digamos, né? Políticos tanto do governo como políticos da oposição. Nós trabalhamos isso. Então, para a produção do trabalho foi muito interessante, digamos, nós fomos a reuniões, encontros de partidos, de políticos, quer dizer, nós vimos como que é ali aquele meio político, né? Tem muita demagogia? Tem a demagogia maior é que todos os políticos, sem exceção, foram a favor da reforma política. E a maior demagogia que tem você vê por que não acontece. Se todos que a gente falou é a favor, por que não acontece? Né? Essa acho que é a maior demagogia que tem. Acho que você também quer assistir o vídeo, né? Então não saia daí, fique com Reforma Política.
Em 2005, teve início no Brasil a maior crise política da história, que trouxe à tona todos os vícios e defeitos do sistema de representação política. Os partidos tornaram-se muito pasteurizados, são muito iguais. Não se percebe doutrina, não se percebe ideologia, não se percebe um ideário por trás dos partidos. O interesse individual está acima do interesse coletivo. Tudo igual, nenhum político presta, é tudo ladrão, eles não fazem nada, não é por aí. Acho que essa crise que nós estamos vivendo há quase um ano é decorrência do governo do presidente Lula, no primeiro ano de gestão, não ter feito a reforma política. Nós estabelecemos prioridade na reforma trabalhista, na reforma do judiciário, na reforma da Previdência, na reforma tributária, mas não priorizamos a reforma política. Se nós tivéssemos feito a reforma política, hoje nós teríamos já financiamento público de campanha e, portanto, esses casos que a gente tem visto agora já estariam fora da pauta. Nós teríamos listas partidárias, nós teríamos fidelidade partidária, nós teríamos cláusula de barreira. O Brasil hoje tem 29 partidos, tem partidos de aluguel, tem partidos que são partidos somente registrados no tribunal, tá certo? E o objetivo desses partidos não é ganhar a eleição, não é disputar a eleição, é vender o seu tempo na televisão para partidos grandes, nas coligações. Esse problema que houve aí de mensalão, corrupção, envolvimento de políticos, empresas, isso chocou tanto o país. Foi algo tão absurdo, inédito na nossa história, que realmente deixou todos à flor da pele. E a crise do mensalão estava prevista, porque a crise se amparou na ideia de que o governo, para ter apoio parlamentar, precisava comprar uma bancada de deputados, receber os seus mensalões, 30, 40, 50 mil reais. O executivo, para aprovar os seus projetos, careceu do apoio de deputados que foram comprados. Os políticos, para darem apoio, teriam que receber um dinheiro escondido. O Caixa 2 é apontado como o grande mal do sistema de representação política do Brasil. No combate deste mal estão entidades civis organizadas, como a ONG Voto Consciente. A questão do Caixa 2 é uma questão bastante complicada. Se a gente tem um político que aceita o dinheiro do Caixa 2, nós temos o cidadão que dá esse dinheiro, o empresário, enfim. Muitas vezes a corrupção ela tem dois lados, tem o corrupto e o que corrompe. O Caixa 2 tem várias interpretações. Ou é um dinheiro de origem duvidosa, até criminosa, de uma procedência nebulosa, não é? Ou é até de uma empresa correta, de um banco aí legal, ótimo, batuta, só que as pessoas não querem se identificar. Veja, os maiores colaboradores de campanhas, eles não colaboram com um partido só, não. Eles fazem doação para todos, porque eles querem ficar bem com quem for eleito. Só que eles não querem ser identificados. A partir do momento em que está recebendo de um banco, de uma entidade fidedigna, tudo, é uma coisa. Agora, aproveitando essa margem do Caixa 2, desse dinheiro que entra sem ser legalizado, quer dizer, contabilizado com documento do partido que recebeu aquele dinheiro, tem também a vulnerabilidade de entrar dinheiro do narcotráfico, o dinheiro do contrabando, o dinheiro do crime organizado. Esse aqui é o grande mal, esse aqui é o grande problema. Em face da natureza do sistema proporcional, com milhares de candidatos fazendo campanha, fica difícil avaliar os gastos eleitorais. Para mim, para acabar com o Caixa 2, quer dizer, ou pelo menos diminuí-lo a níveis razoáveis, a única solução é a eleição de deputado por lista. Pelo seguinte, porque aqui no Brasil, na forma como o deputado é eleito, você transforma a eleição de cada deputado em uma eleição individual, é uma eleição à parte. Então eu fiz o levantamento na eleição de 2002, nós tivemos 22 mil eleições, contando deputado estadual, federal, senador e governador. Quando se fosse para a lista, diminuiria para cerca de 200, porque em cada estado, cada partido faria uma chapa única. O financiamento público, o cara ia receber o dinheiro público, não ia dar, e aí o cara não podia mais receber Caixa 1, então era obrigar a fazer o Caixa 2.
Então eu acho que para fazer o financiamento público de campanha, sim, é possível, mas desde que a eleição do deputado federal, estadual, seja por lista. O voto em lista tem como questão central você votar no partido e, portanto, está votando num programa. Isso, ao invés de um deputado, por exemplo, ele se sentir dono do seu mandato, ele sabe que ele deve o seu mandato, além dos votos, ao lugar em que ele estava na lista. Os primeiros colocados é que são eleitos. Então, ele deve também àquela estrutura a qual ele pertence. A lista fechada, ela é uma medida que estaria de encontro com uma valorização dos partidos, né? Os partidos ganhariam força, é uma medida que vai no sentido de fortalecer os partidos. Porém, nós temos uma população acostumada a votar em pessoas. Então, aí existe a gente percebe que existe uma sensação do cidadão, que se ele for votar apenas no partido e não escolher o candidato, ele não vai se sentir tão participante na democracia, ou enfim, numa eleição. Então, este é um ponto bastante difícil e deve ser muito debatido e explicado para a população. Uma das críticas da lista fechada é que o partido vai ter muita força e, portanto, os caciques, os mandatários as pessoas que têm o poder de decisão dentro desses partidos, fariam uma ordem de acordo com as suas preferências. Já o senador Eduardo Suplicy vê restrições ao sistema de listas partidárias. Eu, sinceramente, tenho dúvidas sobre se será melhor que cada partido apresente listas, a não ser que cada partido antes, não apenas pela direção, mas por todos os filiados, escolha a ordem de quais os candidatos que vão compor a lista. Outra proposta discutida no Congresso para acabar com a prática do Caixa 2 foi o financiamento público de campanha. Nós precisaríamos primeiro reduzir os gastos de campanha, restringir radicalmente os gastos, para no segundo momento ter o financiamento público exclusivo. Ou seja, você padroniza a propaganda, estabelece todos os limites e o único financiamento é o financiamento público. Com isso se acaba definitivamente com o abuso do poder econômico na eleição. Uma ideia levantada nos grandes jornais e revistas que poderia ser incluída na reforma política seria o voto distrital. Uma das questões da reforma política é o voto distrital, que é muito importante porque o cidadão vai poder acompanhar mais e vai ter uma identificação maior, já que ele o candidato é de uma região mais próxima dele. E ele teria, assim, uma possibilidade maior de cobrar. O estado de São Paulo seria dividido em 70 regiões com o voto distrital puro. O voto distrital misto, você pega metade da representação de São Paulo, por exemplo, na Câmara dos Deputados, que são 70 deputados, metades 35. 35 deputados se elegeriam de maneira proporcional, como é hoje, ou através de voto em listas partidárias, através das convenções. E a outra metade se dividiria São Paulo em 35 distritos e cada distrito elegeria o seu representante. Então, quando nós chamamos voto distrital puro, é quando você divide São Paulo pelo número de eleitores através dos seus distritos e elege todos os deputados assim. Quando ele é misto, é metade assim, ou uma parcela assim e a outra parcela de maneira proporcional ou de listas partidárias. No âmbito federal, a proposta de voto distrital também tem simpatizantes. O voto distrital significa que os deputados têm um colégio eleitoral definido e cada colégio eleitoral elege um parlamentar. Isso aumenta a relação do parlamentar com aquela região e diminui o custo da campanha. Porque um deputado federal tem que fazer campanha hoje num colégio eleitoral de 22 milhões e 650 municípios, por exemplo, no estado de São Paulo. Então ele teria uma região. Por exemplo, o ABC elege vamos supor, um federal ou 2 federais. Então são 2 regiões, 2 votos distritais. Então a disputa se dá só naquela circunscrita. A população tem mais controle sobre o parlamentar, o gasto é menor, o acompanhamento é melhor e você aprimora o processo democrático como existe na maioria dos países. Outra sugestão para a reforma política que apareceu na imprensa foi a realização de um recall no meio dos mandatos políticos. Você tem que votar, mas você tem que acompanhar e cobrar.
E o próprio representante político, no meio do seu mandato, ele tem sim que fazer uma consulta à população para saber se ele está indo bem ou não e o que a população pensa. No Congresso, o recall também tem defensores. Eu sou a favor do recall. Inclusive apresentei projeto de lei com o senador Pedro Simão e outros, proposta de emenda à Constituição, propondo a realização do referendo depois de um certo período, digamos 2 anos, do exercício do mandato, para saber se o povo, se os eleitores confirmam ou não o voto dado na última eleição. Então isso eu acho positivo. A reforma política, tão discutida nesses tempos de crise do mensalão, não pode ser esquecida na nova legislatura em 2007. Os velhos caciques políticos sabem que grandes reformas institucionais só conseguem ser aprovadas no Congresso no início de uma nova legislatura. O país está preparado para a reforma política agora. Politicamente, todo sujeito quer manter o status quo. Consequentemente, o que se deve fazer é uma reforma política para daqui a 4 anos, porque aí é inevitável, as pessoas votam sem pensar em si. Mas quando a reforma política é feita no ano da eleição, as pessoas infelizmente pensam mais em si do que na própria reforma aí no Brasil. Tudo aquilo que tem uma importância vital para a sociedade, você tem que fazer no início de governo, porque é bem aceito pelos políticos recém-empossados e porque a sociedade faz uma exigência e acompanha de perto. Ao passar do tempo, os interesses individuais se superam aos interesses coletivos. Agora, se não houver muita pressão da sociedade civil organizada, das entidades da sociedade civil, sobre a Câmara dos Deputados em especial, a reforma não avança. Porque os deputados se elegem com as regras que estão aí. E eles têm medo de mudar as regras e não poderem mais se reeleger. Mas essas regras são insuficientes. Elas são uma das razões da crise política recorrente, especialmente o financiamento de campanha. É um problema de toda a democracia contemporânea. Teve crise na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, na França. Mas no Brasil é inaceitável que as regras continuem as que aí estão. A coordenadora da ONG Voto Consciente lembra outras questões que não podem ser esquecidas na reforma política. Uma das questões que a gente não colocou é, por exemplo, que nós não tenhamos mais voto secreto em nenhuma votação, Senado, Câmara Federal, Câmara Estadual, Assembleia Legislativa Estadual, em nenhuma prefeitura, em nenhum município. Essa é uma das questões. Não se pode deixar de prestar contas para o... Por que não? Qual foi o voto do indivíduo no pedido de cassação de um deputado, de um vereador, ou enfim, de quem quer que seja? Ele é um representante político, ele tem que prestar contas aos seus eleitores e, portanto, nós temos o direito de saber que voto e como ele votou. Então, não tem que ter mais voto secreto. Essa é uma das questões que o voto consciente gostaria de ver aprovada na reforma política, entre outras questões, como a própria representatividade dos estados, que não é correta, a representatividade tem que ser em relação ao número de eleitores. Eu acho que tem bastante questões que não existe vontade política para mudar, mas que ajudaria muito a termos uma democracia mais representativa e até mais participativa, incluindo mecanismos de participação. A sociedade brasileira necessita urgente de uma ampla reforma política no Brasil e, num segundo momento, auxiliar ou até mesmo pressionar o novo Congresso Nacional que se formará em 2007 a aprovar a tão esperada reforma política no Brasil. 2007 será o momento de buscar avanços institucionais na sociedade brasileira, por meio de uma agenda convergente das principais organizações do país em torno de uma reforma política. Será hora de mostrar que o Brasil evoluiu, amadureceu. Esperamos que esta crise política sirva para um maior comprometimento na ação concreta pela construção de um Brasil mais justo, solidário e democrático. Caso contrário, mesmo punindo os culpados atuais em pauta, o país assistirá, sem demora, à recaída na mesma prática da corrupção.